Na carta que enviou ao Fórum da Unesco, o presidente Lula disse que o discurso de ódio faz vítimas todos os dias. Lula também atribuiu o 8 de janeiro a uma campanha de mentiras e desinformação disseminadas nas plataformas digitais. Em que medida, na sua opinião, deputado Kim, as redes sociais causam ou potencializam eventos como esse extremo que entrou para a história do Brasil, o 8 de janeiro? Muito bem, sempre um prazer estar aqui com você, um prazer cumprimentar também o deputado Rogério Correia. Dizer primeiro, né, que notícia falsa sempre existiu, né, isso sempre foi difundido tanto entre a sociedade como mesmo em veículos de imprensa. Agora, o Lula falar em mentira é uma hipocrisia gigantesca, né? Porque ele mesmo já admitiu que mentia ao redor do mundo, já chegou a dizer em Paris que 25 milhões de crianças estavam na rua no Brasil, né? Já disse que na Venezuela tem excesso de democracia, já tentou expulsar um jornalista, né? Porque um jornalista americano, né? Salvo engano, era Rotter, né? É o sobrenome dele, e que porque ele tinha dito que o Lula tinha o hábito de bebericar, né? Então, as redes sociais são o menor dos problemas. As redes sociais, pelo contrário, né, foram as que mais contribuíram, tiraram milhões de publicações que disseminaram notícias falsas, tanto sobre o processo eleitoral como sobre a pandemia. Foi muito mais ágil do que o poder público, que precisa passar por um processo extremamente burocrático, né? Vai para o Ministério Público, depois tem uma decisão judicial, para a decisão judicial ter um prazo e chegar até a retirada daquela informação. Então, as redes foram muito mais eficientes em combater notícias falsas do que o governo, como o Lula quer agora regulamentar a rede social, que, para mim, parece muito mais censura. Então, o senhor acha que a rede social não potencializou o evento como o de 8 de janeiro? Não, acho que quem potencializou foi Jair Bolsonaro, né, que tem o microfone de presidente da República e que teria esse alcance com ou sem redes sociais por ser o presidente da República e por ter um discurso golpista. Vou fazer agora para o deputado Rogério Correia. Deputado, o ministro Barroso, a gente ouviu ainda agora a fala dele, do STF, que participa do Fórum da Unesco, disse ainda há pouco, em entrevista exclusiva para nós aqui da CNN, que há um consenso global se formando sobre a necessidade de regular as redes sociais. E a Europa já adotou a Lei de Serviços Digitais com regras mais rígidas para as redes com mais de 45 milhões de usuários. O senhor acredita que as redes, por si só, elas são capazes de coibir a desinformação, como disse o deputado Kim? Eu espero que o senhor tenha chegado a isso, deputado. E o discurso de ódio, ou o senhor acha que precisa regular? É necessário regular. Como você disse, eu concordo também com o ministro Barroso. Em primeiro lugar, deixa eu cumprimentar também o deputado Kim e agradecer o convite, Luciano. Mas é óbvio que precisa de alguma regulação. Tudo precisa ser regulado, quanto mais uma mídia tão importante quanto são as mídias sociais, que são milhões e milhões de pessoas. E o que a gente vê é um consenso internacional. O Brasil foi convidado agora e está participando deste Fórum da Unesco, que tem mais de 3 mil pessoas participando do mundo inteiro. Tanto plataformas foram convidadas, quanto governo, sociedade civil, enfim, uma vasta representação, porque é um problema que se coloca nacionalmente e internacionalmente. Por isso o Brasil está participando desse debate. E veja bem, você citou a regulação que já foi feita pela União Europeia. Isso foi feito em 2022 para a partir de 2024 ter a sua validade. O que eles colocam da União Europeia é exatamente isso, novas regras que vão entrar em vigor para regular conteúdos publicitários que são dirigidos a crianças, que são dirigidos em pessoais sensíveis, como religião, sexo, raça, opiniões políticas, exatamente porque há um consenso mundial que é necessário que essa regulação seja feita respeitando os direitos humanos e, claro, as liberdades individuais e também as liberdades democráticas e de expressão. Uma coisa, como explicou o ministro Barroso, não impede a outra. Pelo contrário, elas se complementam. E por isso eu acho que esse debate tem sido feito em nível internacional e já existe uma legislação na União Europeia. Aqui no Brasil, nós também fazemos esse debate na Câmara de Deputados e, portanto, isso terá que ser aprovado em lei. Já existe um projeto aprovado no Senado, que foi do senador Alessandro, do PSDB, e está agora na Câmara.
Nós queremos, a partir dele, fazer essa discussão e apresentar ao Brasil uma proposta debatida democraticamente. É claro, né, deputado, que a gente esbarra em alguns pontos que são importantes, né, que é como definir o que é uma desinformação, para que caminha esse, né, deputado Kim também. Vou inclusive trazer mais uma informação do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele disse o seguinte também: a regulação vai além do conteúdo. Segundo ele, tem o ponto de vista econômico, com uma tributação justa. É um outro aspecto que a gente muitas vezes não leva em consideração. Além da proteção de direitos autorais e a privacidade. Eu pergunto, deputado Kim, o usuário está desprotegido em todos os aspectos e não sabe disso em relação às redes? Claro que não. Veja só do que a gente está falando. Cobrar imposto sobre rede social. Rede social que presta um serviço gratuito hoje para o usuário. O usuário paga assistindo a publicidade que é veiculada para ele dentro da rede social. O governo quer fazer o quê? Tributar, mais imposto, mais burocracia. Para além disso, o texto que a gente analisa na Câmara dos Deputados obriga as redes sociais a mostrar qual que é o algoritmo que eles utilizam para distribuir publicidade. Ué, a mesma regra não se aplica à imprensa. Por que aplicar as redes sociais e não aplicar à imprensa? Por que inviabilizar o modelo de negócios de redes sociais e não inviabilizar a imprensa? Isso, para mim, parece reserva de mercado. Quanto mais você regulamenta, mais você oligopoliza o mercado. E digo mais, né? O Lula disse na sua carta à Unesco, né, de que a ideia é quebrar oligopólios e etc e tal. Bom, as redes sociais, a vida de uma rede social, em regra, é de 5 anos. Né? Nós temos muito mais competição entre redes sociais e muito mais opções entre redes sociais do que, por exemplo, bancos no Brasil, que mantiveram seu oligopólio durante os governos petistas, e não se fala sobre a quebra desse oligopólio, né? Por parte disso, que tem um impacto muito maior na vida das pessoas do que as redes sociais. E digo mais, 99% dos empresários brasileiros ou são individuais ou são microempreendedores. E mais de 90% usa as redes sociais para empreender, para ter clientes. Pergunte a esses empreendedores, quem os ajuda mais? Utilizar as redes sociais para divulgar o seu produto ou o governo, via seus programas de assistência a empresário? Ô, deputado Kim, mas o senhor acredita, o senhor que sempre está disposto a debater aqui com a gente, que é necessário esse debate na Câmara dos Deputados, de qualquer forma? Claro, o debate deve existir. Agora veja, o texto na Câmara dos Deputados fala 2 vezes em fake news e fala mais de 19 vezes em publicidade. Ou seja, a gente não está tratando de notícia falsa, a gente não está tratando de combater fake news, a gente está tratando de inviabilizar rede social e de tributar a rede social. Veja só, o texto prevê que toda vez que você distribui um link de uma notícia jornalística, você precisa pagar. Você precisa remunerar, né, aquela notícia jornalística. Veja só, os próprios veículos de imprensa escolhem estar nas redes sociais e divulgar o seu conteúdo nas redes sociais. Por que o usuário deveria pagar pela distribuição de links que a própria imprensa utiliza nas redes sociais para aumentar o seu alcance? Então, eu concordo que a gente precisa de meios efetivos para combater notícia falsa. Agora, não via Poder Executivo, como está sendo feito agora no Ministério da Verdade e na Advocacia Geral da União, e sim, né, pelo Ministério Público, passando pelo devido processo legal e passando pelo Poder Judiciário, que é muito mais isento, independente e autônomo do que o Poder Executivo, que é exercido por políticos e pela sua própria natureza enviesado. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho também para você sempre receber as notificações. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá.